Muitas pessoas perguntam, né, sobre como fazer para posicionar a mente para meditar. Ou então, o que é que está acontecendo que minha mente eu consigo praticar um dia e depois eu passo uma temporada inteira sem conseguir sentar para meditar. Acontece assim, ó. Acontece que quando isso se instala, significa que a pessoa ainda precisa olhar com cuidado para os venenos da mente que eles aparecem, entende? Então, o que é que vai acontecer? Ainda que a pessoa entenda que ela está fazendo uma prática para poder acalmar a mente dela, isso é insuficiente. Então, no budismo tibetano, eles vão falar de uma prática que é chamada prática fundamental. Essa prática fundamental, ou práticas fundamentais, é um conjunto de ensinamentos chamados quatro venenos, os quatro pensamentos que transformam a mente. Então, os quatro pensamentos que transformam a mente, eles funcionam como se fosse uma espécie de vacina, tipo uma Coronavac, que eles ajudam a gente a, quando os impulsos que brotam, né, por gostar, desejar e querer, pode ver, todas as nossas desgraças têm como base gostar, desejar e querer. Por quê? Porque elas vêm geminadas, né? Aí gostar tem não gostar, desejar tem aversão e querer tem não querer. E geralmente a gente não fala disso. A gente se estimula uns aos outros a seguir perpetuando o samsara. Então, o que é que acontece? Quando os mestres, os budas e assim por diante olham para isso, eles tentam ajudar a gente de modo que quando a gente sente para meditar, a gente não se sinta só ali dentro. Porque a pessoa ela não está fazendo isso de má vontade. Ela simplesmente está fazendo aquilo que ela acha que tem que fazer, que é, eu vou poder sentar para encontrar alguma paz mental, algum equilíbrio interno, e eu não estou encontrando. O que há de errado comigo? Então, naturalmente, a pessoa vai se sentir um pouco abatida, desmotivada, sem vontade de cantar uma bela canção. Quando isso acontece, é necessário, é crucial que a gente contemple esse conjunto de ensinamentos chamado Os Quatro Pensamentos que Transformam a Mente. Tá? Eu acho que no momento histórico que a gente está vivendo, eles nunca foram tão especiais quanto agora, que é a contemplação de uma vida humana preciosa, a impermanência, o karma, o sofrimento. Quem não conseguiu pegar esses encontros, dá uma olhada no nosso histórico, tá? Porque os encontros estão todos salvos aí. Tá? E é natural que a pessoa diga, bom, ainda que eu entenda o potencial humano, né? Eu tenho uma vida humana que tem uma potência para poder oferecer, que o lema do Bodhisattva é esse, né? Oferecer, né? Geralmente a gente tem um outro verbo que é demandar. Eu vejo as coisas como um recurso humano, recurso emocional, recurso financeiro. Né? O Bodhisattva ele olha para isso e ele dá uma risadinha, ele vê, olha, não é bem assim como você tá pensando. Então, tu olha para isso e em seguida tu olha para a impermanência. Ou seja, pessoal, se a gente quiser viver uma vida plena, uma vida digna, a gente precisa parar e dizer assim, e se eu morresse agora, como é que seria? Porque a gente está desconfiado que se a gente andar por aí por gosto ou não gosto, isso não vai para lugar nenhum, entende? Se a pessoa acordar amanhã, quinta-feira, para ir trabalhar e ela disser eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ela não vai para canto nenhum, pô. Então gostar ou não gostar não é uma boa base de segurança, tá? O que a gente está procurando é uma boa base de segurança que nos permita andar de maneira positiva, que nos permita intervir. Tá? Então o que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente vai se perguntar, bom, se eu entendi a vida humana preciosa, eu vejo que não tem tempo a perder, porque a impermanência está aí, aí eu me coloco para ajudar. Aí eu entendo que existem certas estruturas internas, padrões habituais e tendências, energias de hábito, que na hora que eu estou tentando me mover para agir de forma positiva, esses padrões acontecem e é como se eles roubassem o meu comando.
Eles roubam o comando da vida. Isso em corpo, em energia e em mente, tá? Em corpo, fala e mente também. Para deixar mais simples e claro. Então é natural que esses padrões conduzem ao sofrimento, né? Ou seja, a pessoa ela tem uma vida humana preciosa, mas ela não contemplou a impermanência direito, não contemplou o karma, é natural que ela colha sofrimento, entende? Daí, vamos supor que a pessoa olhou para isso e ela diz, eu não quero mais seguir assim. Não adianta alguém chegar para ela e ficar dizendo. Não adianta, tá? É ela que tem que desejar, do fundo do coração dela, não querer mais seguir dessa forma. Dessa forma como? Produzindo sofrimento para ela e para as pessoas ao redor. De maneira involuntária até. Então, quando tudo se desfaz, qual é a solução, pessoal? Por exemplo, a gente está em momentos onde tudo se desfez, né? Ou a gente acha que o novo normal vai resolver? Acho que a gente está desconfiado que essa coisa de novo normal é um papo furado arretado, né? Então, quando tudo se desfaz, o que soluciona de fato é refúgio de Bodhicitta, pessoal. Então, a gente olha com cuidado. Olhar com cuidado é assim, entendi. Entender não transforma. Anotei todas as frases. Frase motivacional também não transforma. É olhar com cuidado, é parar um tempo, sozinho ou sozinha, e refletir um pouco sobre o que é que está acontecendo sobre a vida ao nosso redor. Sem ser ingênuo e sem ser fatalista. Realista, pessoal. Olhar assim e dizer, o que é que está acontecendo aqui? Tá? Isso é um convite. Então olhamos com cuidado e percebemos que os ensinamentos foram gerados desde a época do Buda e estão sendo trazidos até nós para que os seres saíssem um pouco do auto-interesse. Né? Ou seja, o nosso maior sofrimento é simples, é o nosso auto-interesse. O tempo todo. O tempo todo a gente acha que a gente é que é o centro de gravidade do universo. E a gente olha de forma mais ampla para uma motivação que seja maior do que nós mesmos. Por exemplo, uma mãe ou um pai, quando eles têm um filho, a motivação deles é maior do que a própria mãe e o próprio pai. Como, por exemplo, tem um amigo que acabou de sair do hospital, ele pegou Covid, e ele diz assim, olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu tenho 3 filhos. Eu gostaria de vê-los crescendo. E isso, ele diz que isso ele motivava, né, a ele ficar alerta, a ele ficar aceso. Ele passou uma semana no hospital, né, trancado no apartamento, sem saber o que é que ia acontecer. Então isso é real, gente. Isso é verdadeiro. A gente precisa de uma motivação que seja maior do que a gente mesmo, entende? Sempre. Sempre. Então a gente começa a perceber as nossas fragilidades. Será que a gente tem fragilidades? Seria bom, né, gente? A gente observar se tem fragilidades. Sem ficar com aquela coisa meio pesada, pessimista, assim. Oh, eu tenho uma fragilidade, não sei o que lá. Não, será que a gente tem fragilidades, né? Ou seja, somos seres humanos. Ainda que a gente tenha uma vida humana preciosa, a gente não tem ideia de quando a impermanência vai chegar. E ela chega sem mandar aviso ou sem perguntar, boa tarde, senhor, deseja fazer um agendamento para receber a impermanência? Não tem isso, entende? Não tem. Simplesmente basta olhar aí como é que a pandemia começou. Basta olhar as previsões do ano de 2019 para 2020. Tá? E muito menos a gente tem a noção de quando e como os nossos karmas primários irão aflorar. Então, uma revisão rápida, né? Os karmas primários são certas estruturas de energia, de hábito que a gente tem. Dependendo da circunstância externa, eles afloram e eles produzem sofrimento para a gente e para outras pessoas. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu sou uma pessoa tão calma, eu falo assim, e eu sou uma pessoa do bem, e etc. Aí ela vai para o trânsito. Aí quando um cavaleiro da tempestade passa assim do lado dela, que dá um tranco, ela se transforma, né? Aí ela diz, para onde é que foi aquela calma? É isso, entende? Então a pessoa não consegue nem se definir direito, e é natural que ela se sente um pouco constrangida, né? Aí ela diz, o que é isso que está acontecendo? É isso, sabe? Então, antes de seguir,
eu gostaria de falar um pouco de história. Não sei se vocês gostam de história. Então vamos lá. Senta que lá vem a história. É assim. Anteu, A-N-T-U, na mitologia grega e na mitologia berbere, era filho de Poseidon, deus do mar, conhecido como Netuno na mitologia romana. E sua mãe era Gaia, a mãe da terra na mitologia. Anteu era extremamente forte quando estava em contato com o chão, já que era filho da deusa da terra, Gaia. Ele desafiava todos os seus possíveis rivais para combates corpo a corpo, que terminavam invariavelmente com a morte do seu adversário. Um de seus objetivos era utilizar os esqueletos dos viajantes que ele matava para edificar um templo em honra do seu pai, Poseidon. No entanto, ele ficava extremamente fraco se ele perdesse o contato com a terra. Hércules descobriu essa fraqueza, e ele entendeu que nunca conseguiria vencer Anteu atirando-o contra o chão. Hércules então conseguiu vencê-lo levantando-o do chão, mantendo-o suspenso até a morte. O que a gente poderia aprender com isso, pessoal? É que a mudança vem daí. Devido ao engano e à confusão mental, a gente está esquecendo de andar com os pés no chão. É assim, as coisas estão acontecendo na nossa frente e a gente está com a cabeça em outro lugar. Isso é o que eu estou chamando de esquecer de andar com os pés no chão, tá? Então, devido à arrogância, soberba, negatividade e a confusão mental mesmo, a gente está esquecendo de quem a gente é e esquecendo de andar com os pés no chão, tá? Então, a gente pode se perguntar, o que seria refúgio mesmo, né? Refúgio é assim, qual é o nosso referencial? Qual é o nosso porto seguro? Não vale a seguradora, tá? Qual é o nosso porto seguro que está além do alcance, da frustração e da impermanência? Essa é uma boa pergunta. Então, segundo os ensinamentos, no caminho do Dharma, se estivermos dispostos a despertar e iluminar a confusão mental, vamos precisar de um suporte, um apoio, porque a gente vai se sentir frágil, pessoal. Porque a gente é ser humano, entende? A gente vai se sentir frágil, a gente vai ter dúvidas, a gente vai trazer todo o nosso pacote de insegurança para dentro do caminho. Então vai surgir o quê? Vai surgir o que é chamado as 3 joias do budismo. O Buda, o Dharma e a Sangha. Ou seja, as 3 joias são testemunhas daquilo que realmente somos, e não das histórias que a gente conta pra gente, tá? As 3 joias podem ser abordadas em 3 níveis de ensinamentos. O aspecto grosseiro, sutil e o secreto. Como a gente tem pouco tempo, tá, para falar sobre isso, eu não vou entrar no detalhe dos 3 aspectos, tá? Mas vale a pena olhar com esse olhar. Então, quando eu olho para o Buda, eu posso olhar para o Buda histórico e descrever a história dele, ou posso olhar para o Buda e se perguntar, mas qual é a mente que o Buda olha para descrever as coisas? Por exemplo, eu gosto de brincar eu gosto de fazer essa brincadeira com o pessoal que vai entrar na comunidade da Roda do Dharma, que é assim, vamos supor que você não sabe alemão e você gosta muito de artes. E aí tem um documentário essencial na sua área, na área de arte, né? Ou seja, como a arte criou o mundo, por exemplo. E esse documentário está em alemão, mas você não sabe alemão. Aí, poxa, mesmo que você tenha uma boa motivação de querer aprender, de querer fazer aquilo funcionar, como você não sabe alemão, aquilo, né, mais ou menos. Você vai ficar um pouco frustrado, abatido e sem querer ver aquilo. Pois é, vamos imaginar assim. Vamos imaginar que a gente está olhando para a nossa vida, certo? Aí vamos imaginar assim, como é que seria o Buda legendando a nossa vida? Essa é a pergunta, entende? Isso seria o aspecto sutil, onde o que interessa não é bem a história pessoal, e sim o olho que está brilhando e que vê aquilo. Tá? Então o que acontece? Refúgio vem no sentido de assim, quando a coisa aperta, eu corro para onde?
Porque é muito fácil a pessoa cair na ingenuidade de dizer assim, ah, eu vou largar tudo, vou para o alto de uma montanha e tudo se resolve, entende? Não é bem assim. Porque a gente está falando da mente. A gente está falando da mente. Então o Buda é visto como um refúgio não porque ele vai nos ajudar a escapar da vida. Tampouco ele vai resolver nossos problemas. Tá? O Buda, eu não queria preocupar ninguém, mas o Buda não vai resolver os nossos problemas. E agora, como é que faz? O Buda resolve nossos problemas, pessoal. Mas o Buda não resolve os problemas do jeito que a gente quer. E geralmente o jeito que a gente quer é fazer uma barganha com o Buda. É assim, olha, eu tenho um apego aqui. Mas assim, será que eu posso manter esse apego e tu, né? Aí, isso aí não vai funcionar. É melhor procurar um coach para resolver o problema. É sério. Então o que acontece? O seu exemplo, o exemplo de vida do Buda e o ensinamento que ele trouxe trazem propostas práticas e confiáveis diante das nossas reações exageradas ou das nossas tristezas diante da vida. Esse é o ponto, entende? Isso aqui vai dar origem ao Dharma. Entende? O ponto principal é a gente entender que a gente pode aplicar o ensinamento e práticas confiáveis de modo que a gente possa reconectar e reeducar nossa maneira de lidar com as reações exageradas ou com os comportamentos tristes, né, pessimistas que a gente tem durante a vida. Nesse sentido, Miguel Rinpoche diz, abre aspas, todo mundo se refugia em algo. Muitas vezes é num relacionamento, num local ou nas atividades que oferecem ao corpo. Ou em uma sensação que brota na mente de segurança e proteção. Por exemplo, quando uma criança cai, qual é o refúgio da criança? Ela chora, clamando geralmente a mãe e depois o pai. Ela entende, na cabeça dela, ela sente medo, ela não sabe lidar com as situações internas e ela clama por alguém que possa ajudar ela a entender com aquilo. Né? Na verdade, pessoal, ela clama por alguém que ela está sentindo dor e está tentando evitar aquela dor. E aí ela olha para a mãe e diz, oh, será que tu pode ajudar aqui? Porque nem eu sei o que é que eu faço com isso aqui. Então as 3 joias podem ajudar a nos recordar o nosso apego aos falsos refúgios. Por exemplo, pessoal, quando a pandemia chegou, todo mundo sofreu. Se alguém aí disse, eu tô bem, essa pessoa é psicopata, pô. Entende? Todo mundo sofreu, porque a pandemia mexeu na nossa rotina, a pandemia mexeu nos nossos relacionamentos, a pandemia mexeu no nosso fluxo bancário, a pandemia mexeu com a maneira como a gente estava acostumado a lidar, a pandemia mexeu com tudo, entende? Ou seja, a pandemia é o sinônimo de impermanência e ela quebrou literalmente todos os nossos refúgios. Tá? Então, a visão e o exemplo que o Buda trouxe de sua vida e seus ensinamentos são fundamentais. Daí surge o Dharma. O que é Dharma? Dharma é o conjunto de ensinamentos, métodos e ferramentas disponíveis para lidarmos com a nossa confusão e termos destemor diante das situações da vida. E aí, bonito, né? Dharma também tem a ver com caminho. Caminho. Ou seja, como é que eu faço para sair do samsara? Eu entendi que a minha segurança não vem de coisas fora. Eu ainda teimosamente sigo procurando isso, mas eu entendo de alguma forma que a minha segurança não vem de fora. E será que existe alguma coisa que pode apontar o caminho de saída? Aí tem. Então nós temos métodos, ferramentas que nos ajudam a nos liberar dos obstáculos e fortalecer a mente de sabedoria que já temos. Geralmente a gente começa o caminho com uma sensação de pobreza. Aí é muito decepcionante para a pessoa. Um Bodhisattva vai dizer, olha, essa pobreza que você acha que tem, não é. A pessoa fica um pouco até sem jeito, assim, fica constrangida, entende? Porque a pessoa nunca ouviu isso. Geralmente o entorno reforça aquela posição de pobreza.
Não é pobreza material, tá, gente? Pobreza é assim, a realidade está acontecendo e parece que é a realidade que impõe as coisas pra gente. E não é. Então o Dharma, ele é dividido em, em 9 caminhos, e ele 9 yanas, né? E ele possui 3 abordagens básicas, tá? É Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Eu vou soletrar, é assim. Hinayana é H-I-N-A-Y-A-N-A. Yana significa caminho ou veículo. Mahayana, M-A-R-A-Yana. Vajrayana, V-A-G-R-A-Yana, tá? O que é que significa cada um? O Hinayana é o caminho da liberação pessoal. Nesse momento, a pessoa só está pensando no próprio sofrimento dela e ela quer a liberação apenas dela. O Mahayana, a pessoa quer a liberação não apenas dela, mas de todos os outros seres. Então ela faz o voto, que eu seja o último a atingir a liberação. Que todos os outros seres atinjam a liberação primeiro do que ela. E o Vajrayana é como se fosse uma vertente do Mahayana, que é denominado também como caminho curto ou caminho veloz. Tá? Às vezes também é chamado de caminho adamantino. Tá? Então, Roberto, refúgio de Bodhicitta seria o que mesmo? É assim, vamos supor que deu um blackout no Sansara. Refúgio de Bodhicitta é como se fosse aquelas luminárias de emergência. Sabe aquelas luminárias de emergência que tem no hospital? Esse é o melhor exemplo que se tem, entende? Que é assim, essas luminárias de emergência, para que é que elas servem, né? Elas garantem a segurança durante o abandono de pessoas que habitam ou transitam por um determinado ambiente, nos casos de falta de iluminação proveniente de uma queda de energia elétrica. Então, maravilhoso, entende? Refúgio de Bodhicitta são essas luzes, assim. Aí o Sansara apagou. E a pessoa olha assim, um pouco atordoada. Aí tem umas luzes assim. Aí quando a luz acende, aí tem uma placa com um Buda fazendo assim, ó. Refúgio de Bodhicitta. Aí a pessoa olha assim e fica um pouco, mas e aí, vou ou não vou? Aí ela vai. Então, ao buscar seguir o caminho do Dharma para a iluminação, os budistas tentam compreender todos os ensinamentos que expressam a sabedoria de toda uma tradição que veio e que está sendo construída ao longo do tempo, dos 1.600 anos, né, para ser mais exato. Esses ensinamentos são conhecidos também como Dharma e são reverenciados como o melhor guia para se conhecer a realidade como ela é. Como assim, Roberto? É que assim, a gente pode... Vou dar um exemplo simples. Tem um senso comum sobre o que é morte, por exemplo. O que é a morte? Todo mundo vai dizer. Aí se for João Cabral, vai dizer, mas espera aí, é morte morrida ou morte matada? Né? Agora a pessoa poderia perguntar, como que o budismo vê a morte? Aí seria o quê? Como que o Dharma vê a morte, entende? É isso. Aí a pessoa poderia perguntar, como que o budismo vê a impermanência? Aí ela está perguntando, como que o Dharma vê a impermanência? Ou seja, como que os ensinamentos veem essas diferenças, essas diferentes visões, certezas, apegos e assim por diante que a gente traz? Essa é uma boa pergunta, tá? Então, eventualmente, nós tomamos como referencial de segurança o movimento do karma. Aí a pessoa ainda tem a certeza de dizer assim, eu sou isso. Geralmente ela está sustentando um condicionamento, né? Quando compreendemos bem a nossa situação e vulnerabilidade, tomamos refúgio e bodhicitta como fonte de segurança. O refúgio final é a própria condição de iluminação. Tá? Então é natural que refúgio e bodhicitta seja a maneira como a gente deseja andar daqui para frente. De modo geral, a gente também não vai conseguir fazer isso de modo instantâneo, tá, pessoal? Não vai. Sabe qual é o maior desafio de alguém que está querendo começar o budismo ou querendo começar a meditação? É que a pessoa quer chegar e quer dizer assim, olha, será que tu tem uma receita aí de sucesso, uma receita mágica? E quando na verdade o que a pessoa tem que fazer é sentar a bunda todo dia e fazer prática.
que quando a pessoa chega para perguntar por uma receita de sucesso ou uma receita mágica, ela está querendo defender um super javali ali, entende? Uma super autoimagem. E não é sobre isso. A gente precisa entender que quando a gente senta para meditar, não é sobre a nossa biografia, é sobre a sabedoria, é sobre a compaixão, entende? Compaixão não tem marca registrada, não tem copyright, não tem CPF, não tem CNPJ, não registra a firma, é compaixão, pessoal. Quem foi que criou a máscara para a gente usar na pandemia? Quem foi que deu essa ideia? Foi alguém? Foi a compaixão, entende? É disso que a gente está falando. Então, a purificação no caminho requer muita paciência, diligência e perseverança. Tem até um vídeo no YouTube do Dalai Lama sobre a perseverança no caminho, legendado, vale a pena, tá? Vale a pena. Nesse processo trabalhoso, grandes mudanças não vão ocorrer de imediato. Conforme purificamos os nossos obscurecimentos, passaremos a perceber a natureza da mente como se a gente estivesse tirando as vendas dos nossos olhos devagar. No voto de Bodhicitta, o voto de Bodhicitta, a pessoa entendeu o refúgio, né? Ela entende assim, as coisas ao redor flutuam. Será que tem uma coisa que poderia me ajudar a entender o que não flutua diante disso? Aí a pessoa tomou um refúgio. Aí agora ela vai para Bodhicitta, que é assim, Bodhicitta é, como é que eu lido com as situações? Então é o seguinte, ó, a pessoa assume o compromisso de trabalhar para o benefício dos seres e minimizar tanto o seu sofrimento quanto o sofrimento dos outros. Ao assumir esse compromisso, o praticante toma a firme decisão de treinar a sua própria mente, evitando a negatividade quanto for possível e se comprometendo a praticar a virtude, até que todos os seres, inclusive ele, atinjam a iluminação. O voto de refúgio nas 3 horas assegura a qualidade da nossa prática. Porque às vezes a gente quer sentar para meditar como se fosse uma coisa de academia, sabe? Eu vou bater meta, eu vou não sei o que lá. Quando na verdade o que a pessoa quer é provar para ela mesma que ela consegue meditar. Que bom, parabéns para você, mas isso é inútil, isso não vai funcionar. Se a pessoa quiser tentar sentar para meditar, para querer provar alguma coisa para ela mesma, isso é inútil. Então o praticante precisa tomar a iniciativa de fazer o voto por si mesmo, como alguém que busca água como está com sede. É como perceber que a pessoa está doente e aí diz, olha, você está doente, temos uma proposta de tratamento e uma recuperação. Ou seja, a doença é dukkha, que é sofrimento, insatisfação e assim por diante, insatisfatoriedade, né? E o tratamento é recuperação, as 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. Ok? Agora, por exemplo, podemos tomar a prática de meditação silenciosa como única medicação. E aí a pessoa vai pensar, está tudo resolvido. Vejam que, preste atenção, tá galera? Preste atenção mesmo. Preste atenção que ele está dizendo que a prática de meditação ajuda. Mas se a gente tomar a medicação como sendo a nossa única medicação, isso não vai conseguir nos ajudar. De maneira como a gente quer, tá? Como a gente realmente quer. Ou seja, eu medito, acalmo a mente. Mas isso ainda não resolve. Tem alguma coisa a mais para fazer. Na verdade, a gente vai perceber que existem etapas de amadurecimento. Começamos a prática com a nossa mente usual. A nossa mente usual é corriqueira e caótica, né? Então, vez após vez, a gente revisa a motivação de querer sentar para praticar. Se por acaso alguém aqui já está no caminho e começar a olhar com cautela, não existe ninguém no caminho que foi indicado ao Oscar pela sua performance de praticante. Tampouco existe alguém que foi para o Guinness Book por ter meditado assim ou assado. Ou seja, novamente, por que sentamos em meditação? Refúgio e bodhicitta. A meditação é uma ferramenta, pessoal. É como, por exemplo, para que serve um martelo? Sei lá, depende da motivação. Tem gente que vai dizer, um martelo serve para bater um prego.
Tem gente que vai dizer, o martelo serve para matar. É isso, entende? O ponto central é como que a gente vai beneficiar. Quando a gente começa a ver as dificuldades das pessoas e suas tragédias, é natural que a sabedoria comece a aflorar na gente. Mas a sabedoria aflora como se fosse uma faísca. Aquilo acende e depois apaga, entende? Então, a pessoa diz assim, olha, será que teria alguma coisa que poderia me ajudar a estabilizar essa sabedoria de fato? Aí a pessoa diz, refúgio Bodhicitta. No aspecto convencional, isso ajuda a pacificar as emoções aflitivas, as obscuridades mentais e encontrar um referencial seguro. No aspecto final, refúgio Bodhicitta é simplesmente entender a sabedoria que está conosco o tempo todo, nossa verdadeira essência, tá? Então, para ressaltar, quando a gente toma refúgio nas três joias, Buda, Dharma e Sangha, o Buda pode ser comparado a um médico, o Dharma, os medicamentos, para nos curar do samsara. E a Sangha é vista como uma analogia de pacientes e enfermeiros. Sobre o tema, Drikung Gyatkhon Chengtsang Rinpoche diz, abre aspas, tomar refúgio é o meio pelo qual a mente é direcionada para o Dharma. As prostrações servem para superar o orgulho e diminuir o apego ao ego. Acima de tudo, essas práticas servem para superar a preguiça e a indolência e neutralizar uma recaída nos velhos padrões de comportamento que mantiveram todos os seres assegurados nos ciclos de renascimento desde o princípio. Olha lá, ele está dando uma dica, pessoal. Ô Roberto, eu não estou conseguindo praticar porque eu estou tendo muita preguiça. Ou então eu consigo praticar um dia e depois nos outros dias eu não consigo. É isso, é que é simples, ó. Quando a gente senta para meditar, os hábitos eles vão ficar mais claros. Então a gente precisa de uma ferramenta que nos permita, aos poucos, iluminar esses hábitos, entende? Ainda sobre refúgio e bodhicitta, Lama Padmasambhava diz, o nosso recurso principal é o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. O refúgio no Buda já seria o final de todo o caminho. A gente tira isso tudo como se fosse uma roupa pesada. A gente se tira a roupa até mesmo de salvar o samsara. Desse lugar, que é o refúgio final de sabedoria, prajna, a gente olha a liberdade com relação a tudo. Nós podemos até começar a nos despir do peso do mundo e do peso que a gente atribui a nós mesmos. A gente precisa refletir um pouco sobre isso, pessoal. Será que a gente já parou para olhar, durante os últimos dias, semanas, meses, o peso que a gente atribui às situações? Então, para finalizar, de fato, o refúgio se torna efetivo assim que nós cansamos de qualquer senso de esperteza. A gente sempre acha que tem uma carta na manga, sabe? Tipo assim, a pessoa é atropelada pelo samsara, aí ela se lasca, chora, sofre, e daqui a pouco ela, mas eu acho que agora eu sei como é que vai ser. Vai ser tudo diferente. Vai dar tudo certo. Maharaj escuta isso, Maharaj vai no salão aqui de Edelson, em Recife, fica só preparando as unhas, preparando o cabelo. Quando está no ponto, o Maharaja vai lá e bate na pessoa. Entende? O problema é que quando o Maharaja bate, Maharaja é a representação antropomórfica da impermanência e do sofrimento. Quando o Maharaja bate, aquilo é sem dó. A gente sempre tem uma nova estratégia, uma nova urgência, um novo propósito, e que vai ser diferente. E nananana. Aí daqui a pouco a pessoa está assim, mas o que é que houve? O que é que está acontecendo? O que é que deu? Por que deu errado de novo? Isso é samsara, então. Por que deu errado? O que deu errado de novo? Então, seria bom a gente relaxar um pouco e entender o seguinte, ó. É como se a gente tivesse se afogado e nesse afogamento a gente bateu com a cabeça numa pedra. E aí a gente
esqueceu do nosso refúgio. Aí aparece o Buda lá para nos salvar e diz, olha, o que foi que houve aí? Esqueceu do refúgio, foi? Aí a pessoa, foi, Buda, eu estava ali e tal, e apareceu, né, uma situação assim, sabe? Ele, olha, refaça os votos e siga em frente, tá? Com a lucidez que você puder. É isso. Ou seja, a questão é o quanto nós estamos abertos, curiosos e dispostos a olhar com mais profundidade as coisas. Pessoal, é comovente como hoje praticamente a gente não conversa mais. Porque tudo é baseado em gostar ou não gostar. Tudo é levado para o lado pessoal. A gente não consegue nem mais aprofundar as conversas, entende? Então, sem deixar para depois, sem tempo a perder, o que acontece conosco quando o refúgio Bodhicitta amadurece? Ou seja, quando a gente está no caminho, o que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que seria bom vocês anotarem isso aí. Em primeiro lugar, a gente começa a ter uma leveza interna que não tem nada comparado a dentro do Sansara com o que acontece com essa leveza. A gente também começa a economizar tempo nas aflições. Por quê? Porque eu começo a estar consciente mais e mais e mais e mais e mais e mais vezes das aflições. Então aquilo vai perdendo força, entende? Aquilo que eu consigo ter consciência e discernimento, aquilo perde força diante do que está acontecendo. A gente também purifica e transforma o que acontece em campo de mérito e sabedoria. Ou seja, o que eu posso aprender com essa situação? Como que eu posso transformar essa situação em local de prática? Ao invés de ficar ingênuo ou ao invés de ficar fatalista, pessimista, entende? Por fim, a pessoa entende que, da mesma forma que o Buda era um ser humano, ela também é um ser humano. E o Buda sentou em silêncio em busca de um refúgio verdadeiro e com um coração aquecido pela compaixão. Ela diz, se o Buda e os mestres do passado fizeram, a gente também tem condições de fazer, entende? E por fim, a gente tem essa mente lúcida, ativa, presente, essa potência que ajuda a gente a desarticular as causas do sofrimento e a girar a roda do Dharma para benefício dos seres. Ou seja, a pessoa ela realmente tem verdade no ensinamento. Ela realmente vê que aquilo é precioso. Ela tem a experiência, ela tem o sabor da prática, ela tem um coração aquecido com aquilo, entende? Ela tem isso como uma experiência dela, uma experiência viva. E aí ela anda e quer compartilhar isso com os seres que também têm essa experiência. Então, vamos resumir. O que é refúgio de Bodhicitta? Refúgio de Bodhicitta são aquelas luminárias de emergência. Quando dá blackout, quando tudo se desfaz, quando a gente vai pra merda, quando a gente tá fudido, é nessa hora que a gente diz, e agora? Em que eu vou me apoiar? Ou seja, existe alguma coisa maior do que eu possa me segurar, porque eu estou aqui e não estou conseguindo entender o que está acontecendo. No caminho budista, isso é chamado de 3 joias, que é o refúgio. Buda, Dharma e Sangha. Hoje eu não adentrei os aspectos das 3 joias nos aspectos secreto, internos e grosseiro, porque não vai dar tempo. Mas vale a pena estudar isso. Tá? Depois a pessoa entende, eu tomo refúgio. Mas como é que eu vou andar no mundo agora? Com o estilo de vida do Bodhisattva, entende? Parafraseando o Shantideva. Ou seja, eu ando nos lugares e no mínimo eu perturbo. Não é que o outro seja irritável ou irritante. Eu é que me irrito. O que é isso que se irrita? E eu vou tentar procurar meios hábeis e na união com os meus hábeis e com a sabedoria, eu vou tentar ver como ajudar os seres a eles mesmos verem com os próprios olhos o ensinamento na vida deles. Então a gente fecha esse ciclo da série chamada Como Posicionar a Mente para Meditar com refúgio e bodhicitta, tá? Quando eu estou meditando e surge uma emoção, certo? Quando eu estou meditando, surgiu a emoção.
O ponto é que a maneira como eu reajo à emoção é sempre baseada em duas coisas. Ou eu vou agarrar a emoção, ou eu vou afastar a emoção. Então, em primeiro lugar, eu preciso de um certo distanciamento, um certo afastamento. Então, eu vou precisar de chamata para fazer isso. Do contrário, quando os impulsos brotam, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: eu sou esses impulsos. Não é. Então, se a pessoa, por exemplo, praticar chamata com foco nos 5 elementos, ela vai começar a ter energia autônoma. Com essa energia autônoma, ela é capaz agora de entrar nisso que ela está chamando de emoção e ela é capaz de ver o Dharma inteiro ali dentro. Então, por exemplo, o que a gente chama de emoção tem 3 venenos, 6 reinos, originação dependente, 12 elos. E aí, em seguida, ela pode praticar metabhavana, porque ela entende que isso aqui é um posicionamento da mente, entende? A mente é mais ampla do que isso. Então, eu agora escolho o conteúdo que eu vou me relacionar com isso, com essa emoção. Que é a emoção em relação a alguém ou a ela, né? Enfim, tá? E se ela tiver alguma habilidade também, ela pode tentar fazer a meditação de Prajnaparamita, né? No meio dessa emoção. Então, o que seria comum? Seria motivação e chamata. Isso aqui é genérico, todo mundo vai precisar fazer. Agora, as outras práticas vai depender do mérito da pessoa. Por exemplo, ela pode fazer 4 incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ou pode praticar o deixar ir, que é generosidade. E assim por diante, tá? Agora, o primeiro ponto é ter a capacidade de surgir a emoção e identificar a emoção. Porque se surge a emoção e eu identifico a emoção como sendo um apego, eu posso chorar, posso espernear, posso fazer o que for. Mas se eu agora estou identificando que aquilo pode ser discernido, pode ter certeza que esse demônio da ignorância quanto a esse funcionamento da mente, ele vai diminuir com o tempo, com certeza.